Senhor nosso Deus e Pai, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, nesta sexta-feira, neste dia 10 de maio de 2019, mais uma vez nos apresentamos a Ti, Senhor, como vasos em Suas mãos, como oferta viva no Seu altar, para sermos usados por Ti, Senhor. Muito obrigado por falar aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Muito obrigado pelas suas revelações, Pai. Muito obrigado por nos escolher, nos nomear para praticantes do Ide por todo o mundo e pregadores do seu Evangelho a toda criatura, para levarmos o seu alimento, o seu pão deste dia, aquelas pessoas que o Senhor quer alimentar, aquelas pessoas que o Senhor escolheu para que sejam alimentadas com este pão, Senhor. Obrigado por se revelar a nós, por se manifestar a nós através do seu Espírito, em nome de Jesus. E hoje, amado irmão, amada irmã e amada igreja, nesta sexta-feira, neste dia 10 de maio de 2019, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra edificadora, exortadora e reveladora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja, escrita em Hebreus capítulo 3, dos versículos 7 em diante. Portanto, vejamos. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, em Ezequiel capítulo 3, versículo 10, está escrito: disse-me mais, filho do homem, mete no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. E também está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículos 4 e 5. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta o meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Não me retiro para trás. Portanto, Ele nos desperta todas as manhãs, Ele desperta os nossos ouvidos para que ouçamos como aqueles que aprendem. Ele abre os nossos ouvidos e nós não temos que ser rebeldes, não temos que nos retirar para trás, não temos que voltar, não temos que nos desviar do caminho do Senhor, amados. Nós temos que cumprir o ID, cumprir aquela prática e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós temos que andar na obediência, na prática, no temor da palavra de Deus. Portanto, vejamos. Hebreus capítulo 3, versículos 7 em diante. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Portanto, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós o coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. São aquelas pessoas que acham que elas estão nas congregações, que elas estão, mas ainda adotam aquelas práticas que elas adotavam antes de conhecer ao Senhor, quando ainda estavam no mundo. São aquelas pessoas que estão congregando, vamos dar um exemplo, que ainda não se casaram, que vivem em fornicação, que vivem juntos, até são fiéis uns aos outros. Aquele casal se converteu, é fiel um ao outro, mas ainda não se casou. Deus entende. Aquela pessoa que está congregando, mas ainda continua fumando. Não, Deus entende. Deus entende a minha fraqueza, que ainda continua bebendo, que ainda continua se prostituindo. Não. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, para que nenhum de vós endureça o seu coração pelo engano do pecado. Tem que se transformar, amados. Em 1 Coríntios capítulo 10, dos versículos 1 ao 13, dos versículos 1 em diante está escrito:
não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas o tentaram. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelos que foram tentados, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-lhes feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000, e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pela serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados o fim dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe, não caia. Portanto, esta é uma exortação para que nós andemos sempre no caminho do Senhor, para que nós não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, para que nós caminhemos sempre para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo, para o alvo, que é a Jerusalém celestial. Tanto que em Jeremias capítulo 10, versículo 23 está escrito: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha ou dirigir os seus passos. O nosso caminho, irmãos, tem que ser dirigido pelo Senhor Jesus Cristo, pela palavra de Deus. Os nossos passos têm que estar aqui, sentados na obediência, na prática, no temor da palavra de Deus, pois Ele é o nosso alicerce. Nós temos que andar de fé em fé, de glória em glória, conforme está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, ou que se não vê. Nós não temos que olhar para as circunstâncias, nós não temos que olhar para os lados, nós temos que crer e obedecer. Simplesmente crer e obedecer. Jesus, Ele é o caminho, amados. Tanto que Ele nos diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a verdade que liberta, conforme também está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, é tudo na palavra de Deus. Nós não temos que olhar para o Antigo Testamento, nós não temos mais que viver o Antigo Testamento. Nós temos que olhar para o Antigo Testamento em sentido figurado, porque aquilo ali está nos sendo mostrado em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Portanto, vamos dar continuidade. Hebreus capítulo 3, versículo 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos o firme fundamento, o princípio da nossa confiança até o fim. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim, se tão somente conservarmos firme a nossa fé. E fé é crer sem ver. Fé é crer que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Fé é não olhar para as circunstâncias, mas olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. E Jesus é a palavra de Deus, conforme está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Nós temos que olhar para Jesus, nós não temos que olhar para os lados, nós não temos que olhar para as circunstâncias, porque aquele que prometeu
é fiel e justo para cumprir. Deus, ele não nega a sua palavra. Jeremias capítulo 1, versículo 12, disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E a fé é a gente olhar para a palavra de Deus e crer que o que está escrito ali é direito nosso, que nós iremos receber, se nós colocarmos a nossa fé em ação, se nós obedecermos, se nós andarmos na obediência, na prática, no temor da palavra de Deus. Não devemos nos importar com as circunstâncias, porque o diabo, ele trabalha como um mágico, amados. O diabo, ele trabalha no ilusório das pessoas, e o que o mundo apresenta são coisas, por quê? Porque o mundo jaz do maligno, são coisas do diabo. 1 João capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus, que todo mundo está no maligno, portanto vejamos. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Mas aí nós vamos lá, em 1 João capítulo 5, dos versículos 18 em diante. Por quê? Porque, irmãos, 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 18 ao 21, porque também Cristo, aquelas pessoas, este daqui que ele disse, que não entrariam no seu repouso, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 21, quando o Senhor Jesus Cristo morreu, desceu ao inferno e foi ressuscitado lá no inferno pelo Espírito Santo, ele pregou para estas almas e deu oportunidade a elas de salvação, conforme está escrito em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18 em diante, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levarmos a Deus mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, ou no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Portanto, o Senhor Jesus Cristo foi, pregou, e aquelas pessoas foram dadas a ela a oportunidade de salvação. Portanto, que fica esta palavra edificadora, exortadora para o amado irmão, para a amada irmã e para a amada igreja. Nós estamos parando aqui por causa